Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da SER, a última antes do mês festivo de setembro, em que comemoraremos os 40 anos de aniversário da nossa casa. Então, com muita alegria, os recebemos para mais essa atividade. Como de hábito, vamos orar. Querido Mestre Jesus, ao iniciarmos a atividade desta noite, queremos agradecer aos amigos espirituais pela assistência que nos é dada, por essa assistência permanente que a nossa instituição vem recebendo há 40 anos de trabalho constante na seara do Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, quer como trabalhadores, quer como assistente das atividades, mas sempre e todos protegidos e abençoados por essa misericórdia que nos atende e nos assiste permanentemente. Que essa presença bendita encontre motivo entre nós na responsabilidade de cada um, no exercício da atividade doutrinária e cristã do Espiritismo, para continuar dando-nos a cobertura para que o trabalho possa atender às necessidades de todos nós, que aqui chegamos pelas mais variadas motivações e que permanecemos junto aos companheiros no dia a dia da nossa sociedade espírita. Queremos rogar, Senhor, por todos aqueles trabalhadores da instituição, pelos seus dirigentes, frequentadores, trabalhadores, que todos possam receber da espiritualidade o estímulo do que necessitam, para que a tarefa continue e alcance seu objetivo. Também queremos, querido amigo, te pedir por todos os companheiros por todos os companheiros que trazemos no rol das nossas preocupações, aqueles que sofrem nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. Que a presença do Mestre se faça junto a todos, estimulando a cada um a dar a sua colaboração para que possam, em crescendo, experimentar dias de melhor atividade, de melhores oportunidades na sequência da jornada evolutiva. Que o Mestre esteja entre nós, assistindo a nossa palestrante, assistindo a cada um de nós, e que essa presença se perpetue em nossos lares, em nossos corações e no nosso ambiente da SER. Que assim seja, Senhor. A atividade dessa noite está a cargo da nossa Adriana Martins. Adriana é uma trabalhadora de alguns anos da SER. Ela que veio do Rio de Janeiro, casada com o Marcos, e que há tantos anos nos dá a alegria da sua presença, mas principalmente nos traz o seu conhecimento para nos dirimir as dúvidas e para colaborar no trabalho de divulgação doutrinária da nossa casa. Adriana profissionalmente é professora universitária e hoje nos alegra com a sua palestra dessa noite. Adriana Martins. Muito boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam bem, vendo esses rostinhos assim tão queridos, né? Tão achegados aqui ao coração. É uma alegria estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para conversarmos um pouquinho sobre tema tão importante, a justiça de Deus.
Nós ouvimos aí no senso comum algumas vozes inquietas e reflexivas no seguinte sentido: será que Deus é justo? Será com que eu estou sofrendo? Era mesmo para eu sofrer? Eu vejo companheiros ao lado tão felizes. Sabe aquela família doriana? Naran, naran, passa manteiga, meu amor. Oh, querida, que delícia. Aquele amor profundo, aquela coisa, aquele riso. Enquanto eu estou nesse pesado fardo, nesse sofrimento, como que ficam as leis de Deus? Será que essas leis são arbitrárias? Então, a nossa proposta de hoje, com o tema que nos foi indicado, né, pelos nossos companheiros da casa, é mesmo esse: a justiça. Então, nós temos dois tipos de justiça: a justiça divina e a justiça dos homens, a lei dos homens. Então, a gente vai começar aqui, né, com a justiça dos homens. Essa justiça aí é boa? Será que é justiça mesmo? Será que o que é justo é bom? Será que o que é justo é legal? Será que o que é justo é ético? Então, claro que nós, submersos nessa sociedade e com o passar do tempo, com as variadas transformações pelas quais o homem passa nesses derradeiros milênios, desde a época primórdia da humanidade, nós precisamos ter leis que possam organizar o modus vivendi das pessoas. Então, nós temos essa justiça dos homens, eu coloquei essa representatividade de uma situação em que ela está vendada, né? Ela tem uma venda aos olhos, e isto tem um significado. Esse significado da justiça dos homens, o código civil, o bem viver das pessoas, o respeito que eu tenho que ter, a própria dignidade humana, a propriedade, as situações do meio ambiente, tudo isso envolvendo uma situação de equilíbrio entre as pessoas. E em Roma, lá onde tudo começou, a justiça, ela de fato é representada por essa estátua, com olhos vendados, que significa que? Então, é o significado simbólico dessa venda, que simboliza a justiça. Quando vocês vão em algum órgão, algum lugar da justiça, vocês, via de regra, costumam se deparar com essa imagem. Então, significa que todos são iguais perante a lei. Será? Todos iguais perante a lei? E mais, todos têm iguais garantias legais. Então, a lei vai amparar de tal forma que os direitos do homem e da mulher são os mesmos, o direito do homem, da mulher e da criança também, dos animais, é tudo igual. Opa, será? E que todos têm que exercer esses direitos. É a possibilidade do exercício da cidadania. Então, essa justiça, uma palavra que vem do latim, justitia, que deve buscar a igualdade entre todos. Passamos por períodos muito conturbados, meia volta a Terra passa por períodos conturbados. Temos aí terremotos acontecendo, maremotos, tivemos a pandemia no início de 2020, que veio mexer com a estrutura mais íntima da nossa alma. Perdemos, entre aspas, vamos usar esse perder, entre aspas, nos afastamos de forma temporária dos nossos entes mais caros. Amigos que se foram, com idades tenras, pais, mães, crianças, adultos, idosos, todos nós, em todo o mundo, sofreu o revés da pandemia. E veio demonstrar para nós que realmente aqui na Terra não é um paraíso cor-de-rosa, nem azul, nem lilás. Qual é a cor que vocês prefiram? Aqui na Terra também não é um parque de diversões e nem é um lugar para a gente só viver desfrutando momentos interessantes, felizes, harmoniosos. Então, nos deparamos com o sofrimento, com as dificuldades, seja ela a que nível for, financeira,
as enfermidades, os distúrbios emocionais que hoje estão agraçando o mundo afora. Depressões, ansiedade e tantas outras situações que não só atingem o corpo físico, mas atingem a estrutura da alma, atingem os nossos sentimentos mais profundos. Portanto, pergunta-se, será que então eu posso considerar o sofrimento uma situação de justiça divina? Será que estamos sendo punidos? Será que essa justiça de vez em quando é arbitrária? Eu sou tão bonzinho nessa vida, não faço mal para ninguém, nem desejo mal para ninguém, só de vez em quando, um cadinho assim. Aí a pergunta vem, eu não faço mal para ninguém, mas também eu não faço bem. Eu não faço nada, não mexe comigo e tá tudo certo, ok? Não pise no meu calo, estou feliz assim. Dentro dessa máxima, já no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz, né? Não fazer o bem, tá tudo ok? Os espíritos respondem, nananina não. Não fazer o bem é um mal. Porque nós somos seres que estamos aqui para evoluir. O nosso destino é a felicidade. Quem não deseja ser feliz aqui? Acho que todo mundo, né? Todo mundo quer ser feliz. E nós sempre estamos em busca dessa sonhada felicidade. E por que eu digo sonhada? Porque a gente sonha muito com algo que a gente não tem. Então a gente corre para conquistar. Ah, ser feliz para mim é ter um carro novo. Ai, que delícia ter um carro novo. Não, ser feliz para mim é comprar o meu primeiro apartamento. É meu, olha que delícia, faço dele o que quiser. Não, ser feliz para mim é ser bem-sucedido profissionalmente. Eu ganhar dinheiro, eu ser valorizado. E aí vai todos os sonhos que a gente pode imaginar no nosso coração. Então, será que isso vai nos fazer realmente felizes? O homem integral, que o espírito Joana de Ângeles, ela trabalha isso nos livros, na literatura, pela psicografia do Divaldo Franco, será que é essa felicidade que nós muitas vezes não alcançamos e ficamos adoecidos, e ficamos tristes, e ficamos com a nossa autoestima baixa, porque não conquistamos situações a nível material, que os ladrões podem levar e que as traças podem corroer. Portanto, a verdadeira felicidade, um grande ponto de interrogação. Como conquistá-la? Então, a proposta da temática de hoje seria essa. Como conquistar a felicidade encarando, verificando a justiça divina em correlação com a justiça dos homens. Portanto, eu já inicio, como não poderia ser diferente, com uma questão do Livro dos Espíritos, nosso livro de bolso, tá tudo lá. E nessa questão 875, Kardec então provoca-nos com essa situação. Como podemos definir a justiça? E os espíritos, com muita propriedade, respondem: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. E, portanto, faz-se a distinção entre a lei humana e a lei divina. O que é justiça aqui na Terra para nós e o que é a justiça e aonde que está esculpido, escrito essa justiça divina. Portanto, nós então vamos começar com a primeira revelação que o mundo já teve. Moisés, o moseísmo, né? O Moisés, ele teve uma missão muito difícil e logicamente importante. Por quê? Porque ele veio preparar o terreno para uma outra revelação que aconteceria tempos depois. Então, Moisés veio inaugurar a justiça. A demarcação dessa revelação é a justiça. Dar a um o que é de direito e dar a outro o que é do direito. Então, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse, mas naquela época com um povo extremamente endurecido, ainda num processo de evolução. Um povo bárbaro, poderia-se dizer assim.
Nesse ambiente, houve então a grande promulgação da lei divina, da lei de Deus, que ele então, Moisés, teve que subir ao Monte Sinai e, na verdade, numa transformação mediúnica, ele trouxe para nós os 10 mandamentos, para aquele povo que adorava tudo que não conhecia. Trovoada, não sei o que é isso, é Deus. Ah, o fogo, nossa, o que é isso? É Deus. Qualquer situação, qualquer fenômeno, era Deus que estava falando. E mais, a vingança naquela época, bárbara, era tão exagerada que se uma pessoa tivesse alguma coisa para acertar com a outra, não bastava o duelo entre eles. O duelo se estendia a todos os familiares e amigos daquela coletividade. Então, era de fato uma barbárie. Esse tempo, então, foi se transformando para dar lugar, então, às situações em que, nessa justiça, verifica-se ali a formulação dos 10 mandamentos, certo? Preparando, então, o terreno, eis que chega, né? Juntamente com a lei civil, que, diferentemente da lei de Deus, ela terá que se acostumar com as situações apropriadas àquele costume, àquele povo, e, logicamente, se modificando através dos tempos. Se hoje nós temos os códigos, se temos a nossa Constituição Federal de 1988, linda, lindíssima, o que a gente precisa é arregaçar a manga e fazer a concretude dela, da Constituição Federal. Antes não existia tantas outras coisas que existe hoje. Lei civil, harmonia social. Porém, Moisés, então, preparando o terreno para a segunda revelação. Eis que vem, então, o cristianismo, Jesus Cristo. Ele, então, veio ser o grande divisor de águas. Tanto assim, tão importante a sua vinda aqui na Terra. E durou pouco, durou lá por pouco de 3 anos o seu apostolado, né? a sua movimentação, né? Transformação da humanidade. Então ele foi tão importante que ele demarcou 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Então a contagem da humanidade parte-se daí. Jesus, então, veio trazer a demarcação do amor. Moisés, justiça. Jesus, amor. Então, é no Evangelho, mais conhecido como a Boa Nova, a transformação do ser humano, é a mais expressiva história que a humanidade já recebeu. Foi um grande presente de Deus, nosso Pai Criador. E aí transforma-se a Boa Nova, os ensinamentos dos apóstolos com o Novo Testamento. Então ali é uma riqueza, ali transmite toda uma situação que tem como base o amor. Tanto assim que amai a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. E foi Jesus então que deixou essa expressão: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai para enviar um outro Consolador. Eu sempre que posso faço menção à última ceia. Foi quando Jesus prometeu o Consolador. Então, a última ceia, Jesus já se preparando para os minutos finais da sua estadia aqui na Terra, não foi uma estadia de férias, diga-se de passagem, foi uma estadia de muito trabalho, de muito suor, de espalhar, né, o perfume do Evangelho. Ele então se preparava e convidou os discípulos para a última ceia. Ele então, num gesto de, claro, qualquer situação que Jesus fazia era para ensinar. Era o mestre, o verdadeiro mestre das nossas almas. Ele então pega uma vasilha e vai lavando os pés dos discípulos. Quando parou em Pedro, adivinhe, Pedro deixou? Pedro ficou indignado. Como, mestre? Como o Senhor lavando meus pés? Eu que tenho que lavar os seus. Pedro, temos que refazer a profecia.
eu vou lavar os seus pés num ato de humildade. Olha, gente, Jesus, a grandiosidade dele, lavando os pés dos discípulos. E ele, então, já preparando a despedida, acalentou-os e disse: eu não vos deixarei sós. Eu enviarei, eu rogo ao meu Pai, e eu enviarei um consolador prometido, que relembrará tudo isso que eu estou aqui com vocês, né, trabalhando, e também permanecerá em vós. Então veja que a terceira revelação vai demonstrar com essa afirmativa do Cristo que não é mais uma personificação. Moisés, ele veio, né? Ele veio aqui para demonstrar que devemos fazer justiça. Segunda revelação, Jesus, cristianismo. E a terceira revelação, teve o nome de alguém? Não. Qual foi a terceira revelação? Que estará conosco, estará em vós, disse Jesus. E isso eternamente, se nós permitirmos. Então, inaugura-se uma nova era, a terceira revelação. Por isso que, quando Jesus, nas bem-aventuranças, ele deixou grafado para nós: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Pensa nisso. Será que nós poderemos nos considerar felizes ou bem-aventurados sofrendo? Quem se considera bem-aventurado sofrendo? Por isso que a gente escuta isso aí. Deus não é justo, não. Está aqui a pedra na cruz. Nossa, o que eu fiz para merecer isso? Deus não está vendo, ele não está me enxergando. Oh, Deus, socorro. Jesus já falou: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Como entender essa máxima? Por que Jesus, na sua sabedoria, na sua amplitude, na sua irradiação, iria deixar essa mensagem para nós? Então, vem o questionamento: pode alguém sentir-se feliz em sofrer? Dentro dessas máximas, vem então a terceira revelação. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Então, verifica-se que a terceira revelação é mesmo o Espiritismo. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Então, aí a gente já começa a entender que Deus e a sua justiça não é nada arbitrária. A partir do momento que a gente consegue usar a razão, a lógica, para poder entender os mecanismos para que nós possamos evoluir. Então, ninguém sofre por acaso, ninguém está aqui hoje, por exemplo, por acaso. Então, o Espiritismo, na sua concepção, é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. E dentro do tríplice aspecto, 3 aspectos, nós temos a ciência, a filosofia e a religião, para explicar o porquê Deus é justo. Na ciência, nós temos, então, a luz da razão. Por isso que lá no Evangelho, traz lá: fé inabalável só é quando pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E essa ciência vai dizer que os efeitos e curas que Jesus realizava naquela época era a manipulação de quê, pessoal? Dos fluidos. Olha lá, então não tinha mágica. Jesus não tinha uma varinha de condão e abracadabra, fique bom 10 leprosos, e todos ficavam curados. Dizendo para a hemorroísta: mulher, você parou de sangrar. E essa passagem é muito interessante, me permitam de eu relembrar, está lá em Primícia do Reino, capítulo 14. Uma mulher desventurada, com sofrimento desde jovem. O sangue não estancava de jeito nenhum. Ela, que inclusive tinha posses, e a sua família também, peregrinaram por médicos, curandeiros, tudo que ensinava, ela fazia.
e nada daquele sangue ia estancar. Já no desespero, já perdendo todos o patrimônio, todos os recursos que possuía, vivendo uma vida, como diz o espírito Amélia Rodrigues, desgraçada e excluída da sociedade, aquela mulher que não parava de sangrar, imagina. Ela então vai até Cafarnaum e ouve falar que havia um homem que operava, entre aspas, tá, pessoal, milagres. E ela então vai ao encontro dele. O não ela já tinha. Procurou tanto pela sua vida inteira a cura e não achava. E ela então, quando percebe que Jesus estaria em tal local, junto à multidão, ela corre para lá. E ela vai se espremendo e ela tem que tocar as vestes de Jesus. De algum modo ela tinha que fazer isso. Difícil, porque aonde Jesus estava tinha uma multidão ao seu redor, principalmente os seus discípulos. E ela então consegue o êxito. Segura nas vestes de Jesus. E ele então passa por uma viela e ela fica. Jesus então para no momento e pergunta aos seus discípulos mais próximos: quem me tocou? Só podia ser Pedro, né? Pedro, então, inquieto, mas Jesus, pelo amor de Deus, olha aqui. Olha a multidão, todo mundo te tocando, Jesus, como é que eu vou saber quem que te tocou? Jesus, sereno, compreendendo as dificuldades de cada um, lança o olhar e encontra o olhar da mulher hemorroíça. E ela de joelhos agradecida. E ele fala para ela: mulher, a sua fé te curou. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma erva tinha conseguido. Ela conseguiu com a fé que ela depositou em Jesus. O que aconteceu ali, meus amigos e minhas amigas? Fluidos. Imagina os fluidos de Jesus. Oh, meu Deus. E Chico Xavier, assim, uma coisa. Então, os fluidos, né? Passando é o passe que a gente vai lá tomar na cabine de passe. Não é o passe exatamente, o passe vai ser a transmissão fluídica, ótimo, a espiritualidade toda nos envolvendo, mas se a gente não sintonizar, sabe para onde vai o passe? Para os companheiros do lado. É como se a gente tivesse com guarda-chuva, a chuva caindo, vai para o outro lado. Então, quando a gente vai para a cabine de passe, quando a gente vai orar, quando a gente vai pedir de joelhos alguma coisa para Deus, nosso Pai, para a espiritualidade, para o nosso anjo da guarda, para o espírito protetor, vamos usar a fé. Mas não é aquela fé fraquinha, não. Olha, Ave Maria, não sei o quê, não sei o quê. Peraí um pouquinho, que apaga a panela aí que o feijão está queimando. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não, é a conexão, é a fé raciocinada, é a fé robusta. Por isso que Jesus disse para a mulher: mulher, a sua fé te curou. Mas não é aquela fé também, aquele engodo, né? Aquela fé que, olha, pode tomar esse remedinho, o remedinho é água com açúcar. Toma esse remedinho, olha, confia que você vai ficar bem. Dá, né? Uma outra situação, uma mulher, ela era hipertensa, ela sofria do coração, ela teve lá uns reveses, e ela então procurou uns conhecidos, que eles eram uma espécie de curandeiros, eles benziam a água, enfim. E ela então falou para ele: olha, eu quero ver se benze a água aí para ver se eu fico boa. E eles falaram para ela: olha, então você tenha fé, mas toma essa água e pode parar de tomar os seus remédios de hipertensão. Isso é fé raciocinada? Não. O que aconteceu com a mulher? Teve um infarto. Parou de tomar os remédios. Então, mas e aquilo lá? Ela não estava com fé? Será? Então, a fé deve ser raciocinada. Ela deve passar pelo crivo da razão. A gente até pode fazer nossas promessas com a gente mesmo, com tudo quanto é santo, pode tomar as águas fluidificadas à vontade, mas a transformação tem que ser aqui, ó. Ninguém lá fora vai poder fazer isso por nós, porque a evolução é individual e intransferível. Então, ninguém salva ninguém, nós nos salvamos. E aonde que está isso tudo? Para a gente poder reconhecer a justiça de Deus. Então,
a doutrina espírita, o espiritismo, é que vai nos ajudar a pensar em tudo isso, a entender o mecanismo das leis de Deus, que estão esculpidas na nossa consciência, isso mesmo, tá? E aí a gente vai entendendo como é que a gente vai começar a mudar as coisas. A gente vai entendendo que os milagres nunca existiram. Que se a gente for estudar a Gênese, que é uma das obras da doutrina espírita, vai explicar os milagres de Jesus. Quando os discípulos chegam para o mestre no lago de Cafarnaum e diz: mestre, nós temos uma multidão esfomeada e só temos 6 peixes e poucos pães. O que nós vamos fazer? Jesus então fala: lança a rede dali para lá. Eles então foram como pescadores, eles foram e lançaram a rede. Vieram com a rede cheia de peixes. O que aconteceu? Algum milagre? Não. Jesus, né, na questão fluídica, ele percebeu que naquele momento estava passando aquele cardume. E então os discípulos fizeram ali a movimentação de alimentar aquela população que há dias que não se alimentava. Então, a ciência, como o tríplice aspecto da doutrina espírita, vai explicar os problemas que o homem, de um modo geral, enfrenta. Problemas no âmbito filosófico, a questão pessoal. Por que eu sofro? Quem sou eu? Perdi minha identidade. Olho no espelho e falo: meu Deus, preciso melhorar tanto. Quem eu sou? Não sirvo para nada. Opa, calma. Serve sim. Ser filho do Pai. Você é importante na ordem do dia. Nós não estamos aqui para sofrer. Se a gente tem sofrimento, é porque algo aconteceu. Olha a explicação científica. Algo aconteceu em algum momento das variadas vidas que tivemos para que nós possamos resgatar, e de preferência com dignidade, aquilo que nós malbaratamos no passado. Então, as questões filosóficas que mexem conosco. As questões jurídicas, os problemas sociais, muito triste quando nós passamos, né, hoje no frio de Curitiba, e nós passamos aí pela rua para fazer as nossas atividades e nos deparamos com pessoas na rua, dormindo no chão gelado, sem um teto para os amparar, sem uma marmita para os alimentar, sem um casaco para os aquecer. Então, esses problemas sociais, que também são jurídicos, vamos dizer assim, que nos afligem. O próprio meio ambiente destruído, detonado, né? E depois a gente vai para, puxa, mas por quê? Olha só aquele terremoto, olha só aquela... Nós não cuidamos da nossa casa, do nosso planeta, vamos ter aí, né, o retorno da mãe natureza. Os problemas biológicos, por exemplo, nós sabemos que uma hora o corpo, nós não, mas o corpo físico vai. Uma hora nós vamos. Até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas vai. E foi na pandemia que isso ficou mais evidente. Nós somos professores de direito civil, especificamente de direito de família e sucessão. E a gente advoga um pouquinho nessa área. Vocês não fazem ideia o volume de testamentos que ocorreu a partir de 2020, estatisticamente. Porque as pessoas começaram a perceber que elas um dia vão morrer. Opa, um dia eu vou morrer mesmo, né? Puxa, não, queria ficar aqui até para Matusalém. Mas um dia eu vou. E a gente não sabe quando vai. Então, o volume de testamentos que ocorreu em todo o nosso território foi enorme. Passou da marca de 100%. Muito grande. E as pessoas também começaram a mudar na forma consciencial a maneira de enxergar as coisas. E quando a gente entende esse processo, através da doutrina espírita, que nos elucida que nós somos seres biológicos, que o corpo ele vai nos servir de instrumento para a evolução, mas nós não somos isso aqui. Nós não somos isso. Nós somos muito mais. Esse corpo ele serve hoje para nós. Amanhã podemos vir de uma outra forma, quiçá em outro planeta. Então, valorizar em demasia o corpo, complicado.
Apego às coisas materiais em demasia, complicado. Não quero dizer, evidentemente, que a gente não vai cuidar, muito pelo contrário. Temos que cuidar do nosso instrumento de trabalho, nosso instrumento de evolução. Já dizia Francisco de Assis, vamos cuidar do nosso instrumentinho, do nosso burriquinho, né? Do nosso jumentinho. Então, vamos cuidar do corpo, sem apego. Sem apego. É prestar atenção nas coisas essenciais, que essas vão ficar conosco, nessa, na outra vida. Agora, o corpo, a casa, o carro, a caderneta de poupança, as joias, tudo isso ficará, sei lá para quem, mas a gente um dia terá que deixar, certo? A questão da literatura, a nossa espiritualidade, como é bom a gente acreditar em algo, como é bom a gente ter o coração aquecido. Mesmo aqueles que dizem, eu não acredito em nada, essa justiça de Deus não vale nada. E aí perguntam, né? Lá Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele faz essa indagação. Mas será mesmo que existem homens que não acreditam em Deus? E os Espíritos respondem, a ideia de Deus é inata no homem. Então nós temos aqui dentro a sementinha do Pai Criador. Todos nós temos. Agora a gente precisa desenvolver. Então, quando a gente começa a entrar nessa realidade da espiritualidade, pensar que a morte não existe, o que vai é o corpo, que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem. Por isso que Jesus aconselhou, e eu vou lembrar do estudo, da palestra da minha amiga querida, da Gláucia, na quarta-feira passada. Interessantíssima a sua colocação, a pauta que ela trouxe, perdão. E ela comentou essa passagem, né, minha amiga? Ela fala, Jesus já alertou, reconciliai-vos com os inimigos, enquanto a gente está a caminho, enquanto tem oportunidade. Depois vai ficar mais difícil. A fila para reencarnar, ó, tá assim. Então vamos aproveitar a oportunidade, já que a gente está aqui. É o que eu digo para os meus alunos, ó, vai para a aula, acorda cedo, antes das 7, num frio danado, né? Se aquece, tá na aula, presta atenção. Então, já que tá, fica e presta atenção. Senão não vale nada. Olha só, né? Senão fica em casa dormindo, que é melhor. Então, tá aqui na Terra, vamos aproveitar, vamos nos reconciliar, vamos perdoar. Então, a Gláucia colocou temas importantíssimos para a nossa vivência. E quando a gente entende isso através da espiritualidade, quando a gente começa a perceber que nós temos um caminho de luz pela frente, basta a gente querer. Então, trabalhar com a nossa transcendência. E é através do conhecimento que a gente vai conseguir o êxito. Eu falei do tríplice aspecto. Então, nós já falamos da ciência, filosofia, né? Que é esse estudo mais acurado nesses questionamentos da vida. Né? Da onde eu vim? Só vim nessa vida aqui? Da onde que eu devo ter vindo? Que planeta será? O que eu estou fazendo aqui? Então, a gente já sabe que férias não é. Férias não. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu tenho alguma missão para cumprir? E qual a finalidade da minha existência? Por que eu me reencontro com almas? Por que na família, que é o lugar mais propício para a gente poder aparar as nossas arestas? E, por fim, tríplice aspecto que eu falei, né? Religião. Olha lá. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Ciência, filosofia e religião. Então, a gente monta ali e fecha, né? O círculo. Religião. Então, é a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus. No Espiritismo, há uma religião sem dogmas, sem sacerdotes, sem uma figura, mas o fulano, meu Deus, o fulano, ele é maravilhoso. O que o fulano diz, eu vou seguir à risca. Mas se ele cair, eu caio junto com ele. Não, Nanina, não. Nada disso. A doutrina espírita, lembrem de Jesus, ela ficará conosco e permanecerá em vós. Então, o Espiritismo é uma religião que vem revelar todas as coisas e relembrar os ensinamentos de Jesus, que naquela época muitos não entenderam.
de tão profundos que eram. Tá? Então não tem ídolo, não tem imagem, não tem adoração. Para fazer prece não precisa acender vela, se quiser até pode, mas não precisa. A força está onde? No pensamento. Tá? Opa, passei demais aqui. E agora voltou tudo. Mas tudo bem, coisas acontecem. Não está passando mais nada. Mas não tem problema. Então, religião. Então, mas eu preciso falar isso para você. Já passou aqui, mas eu preciso falar. O que então a gente entende para que a gente possa pensar, né? Eu sou espírita. Minha religião é o espiritismo. Reconhece-se o espírita. Alguém lembra da frase? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as nossas más inclinações. Olha só, reconhece o verdadeiro espírita, o cristão, pelos esforços que faz. Então aqui ninguém vai pedir santidade para ninguém. Pega lá na porta e fala, opa, Júlio, eu quero você santo aqui, hein? Você não pode praticar nada, não pode falar desaforo para ninguém, não pode ficar brabo, senão, nada disso. Aqui no espiritismo, né? Na doutrina espírita, não há castigos. A gente mesmo é que provoca as situações, os nossos problemas, por uma situação, livre-arbítrio. E se nós estamos passando por alguma aflição, por isso que Jesus já havia falado lá há mais de 2000 anos, bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos aqui na aflição para podermos transformarmos em pessoas melhores. Recobrarmos, pedirmos perdão, sermos benevolentes, indulgentes para com os equívocos alheios. Né? E é através da reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é que eu vou entender tudo isso. Tanto assim que quando nós percebemos esses laços e essas idas e vindas, essas viagens através do tempo, nós vamos entendendo o quanto ainda precisamos crescer e evoluir como espíritos nesta caminhada. Portanto, meus amigos, eu tenho uma situação que eu quero contar para vocês. Tem uma historinha que o nosso Divaldo Franco, ele, em uma de suas palestras, que se intitula Perdão, ele conta uma história bem interessante que eu vou aqui... Opa, agora está passando. Que se chama O Anjo da Noite. Essa história é muito significativa porque acontece lá pelos idos da Segunda Guerra Mundial. Então, aquele ambiente de guerra, aquele ambiente de sofrimento, de muita dor. E o Dr. Crane foi chamado para fazer uma traqueostomia numa menina de 7 anos, no hospital que atendia os feridos de guerra e os seus familiares. Lá, entretanto, havia uma enfermeira, da qual o Dr. Crane deixou ela, essa pessoa, responsável para cuidar desta menina, que esperava-se que ela fosse logo recuperada, mas ainda no estado de muita debilidade física. E isto aconteceu. Ele então foi atender, foi para outras pairagens e ela então ficou incumbida desta função. Ela era enfermeira. Porém, ela estava muito cansada. E ela então tira um cochilo que valeu a morte da menina. A menina, sem querer, bateu com a mãozinha, retirou, né, todo aquele instrumento que havia sido colocado e ela vem a falecer com 7 anos. Quando o Dr. Crane volta e que verifica a situação, ele fica no estado de raiva, de fúria e diz para a enfermeira: eu não vou te perdoar por isso. Essa menina morreu por sua causa. E eu vou, então, entrar com processo contra você. E ele se foi. Não houve processo, não houve denúncia, mas esta mulher nunca mais conseguiu dormir. Ela tirava poucos cochilos e ela acordava para tomar conta dos seus pacientes.
E ela ficou com aquele peso no seu coração por anos. O que aconteceu com ela? A consciência. A consciência dela o punia. Não foi a justiça de Deus, não. A própria consciência dela, que dizia para ela, com o dedo em riste, olha, você foi culpada. É aquela coisa da culpa. Olha, eu fui culpada e fui culpada. E ela passou anos no sofrimento. Até que ele, passado anos, ele leu uma reportagem na revista, né? Isso aconteceu na Inglaterra. Ele vê uma reportagem numa revista em que um repórter soube da história dela e a retratou. E isso teve ampla divulgação. Quando ele se depara com a sua foto e com a história daquela mulher sofrida que nunca mais conseguiu ter paz de consciência devido àquele fato que ela não teve culpa direta. O sono para ela foi tão irresistível que um cochilinho de alguns segundos fez com que aquela criança viesse a óbito. Ele então, lendo aquilo, ele resolve voltar e estar com aquela mulher que tornou-se, né, missionária daquele hospital. E ele então conversa com ela e ela lhe pede perdão. Ele diz então para ela, mulher, não sou eu que tenho que te perdoar. Você tem que se perdoar. E aí a gente relembra dessa mensagem que Jesus, né, deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. E ao próximo como a si mesmo. E aí eu faço uma provocação para vocês. Será possível amar o próximo se falta amor em nós e para nós? Será possível sermos benevolentes com os outros se nós não somos benevolentes com as situações que precisamos retratar e refazer? Será possível ser bondoso, se utilizar de bondade para com os outros, se nós não utilizamos de bondade para conosco mesmo? Então, a primeira lição é esta. Para eu poder amar o outro, eu preciso aprender a me amar. E é aquela regra áurea, com a justiça de Deus. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, dentro de todo esse apostolado, a lição que fica é: as leis de Deus estão esculpidas aonde mesmo? Na nossa consciência. É a questão, eu já ia falar artigo, a questão 900 e tanto artigo que eu falo todo dia, artigo tal, questão 921, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E vou dizer mais, questão 621, o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, se eu me afastei das leis de Deus, eu estou ferindo o quê? A minha essência, a minha consciência. Por isso que o grande tribunal não está lá fora. É aquela ideia que Deus é aquele senhorzinho austero, né? Com aquele cajado, com aquela barba imensa, dizendo e apontando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não, que isso? Imagina. Tanto que a pergunta de Kardec, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, questão número 1, Kardec pergunta o que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. Não vamos personificar algo que não pode ser personificado, que a gente quer, né? A gente adora idolatrar a imagem. Então eu vou idolatrar aquilo que eu acho que é Deus, aquele velhinho, né, com aquele cajado. Não! O que é Deus? Força suprema, causa primária de todas as coisas. Mas quem foi que inaugurou o chamamento de Pai? Jesus. E na cruz, no último suspiro, Maria, sua mãe, com o coração despedaçado de ver o seu filho naquele sofrimento, sem motivo nenhum. Ele era revolucionário de almas e a grande arma era o amor e não a espada, era o perdão e não a revanche. E João, o seu discípulo amado, quando ele diz, mãe, cuida do seu filho. E diz para João, filho, cuida da sua mãe. E ele então, no final, ele olha aquela multidão,
que o crucifica, pensando que ele iria levantar a espada e iria fazer justiça com as próprias mãos. Ao contrário, ele diz: perdoa 70 vezes 7. Ofereça a outra face. Seja bom, seja benevolente com todos e perdoe mesmo, mas perdão assim indefinidamente, sem contar nos dedos. E ele então pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente consegue perdoar alguma ofensa, que se por acaso nós formos ofendidos em algum momento da nossa vida, quando a gente perdoa, diz Joana de Ângeles, a gente tira as algemas. E aí a gente não leva o lixo para casa. Porque se a gente recebe a ofensa e guarda com a gente, o que acontece? Mágoa, vingança, pensamento ruim e tudo mais que a gente não quer para a nossa vida. Porque a gente quer ser feliz. Então, se a gente quer realmente ir em busca da felicidade, o caminho é a proporção de nós estarmos vendo o outro em nós mesmos. A gente desejar para o outro o que a gente gostaria que o outro desejasse para nós. E assim, a gente finaliza agradecendo a atenção de todos. Obrigada, gente. Agradecemos a Adriana pela mensagem e pela oportunidade dessas palavras, desses conceitos que nos traz. Porque nós precisamos sempre estar sendo lembrados dessas observações, dessa necessidade permanente que nós temos de aprendermos a viver sob o amparo e em observância das leis divinas, das leis de Deus, que é o único caminho que há para que nós atinjamos melhores dias, para que sejamos felizes nesta ou em outras oportunidades ao longo da nossa jornada evolutiva pelas diversas encarnações que hão de vir. Muito obrigado, Adriana. Nós queremos lembrar uma vez mais que a partir da próxima semana, as 4 quartas-feiras serão comemorativas aos 40 anos, outra vez, aos 40 anos da fundação da nossa Sociedade Espírita Renovação. Então, todos estão convidados, pelo menos nesse curto prazo, nesse mês de setembro, durante as 4 quartas-feiras, nós teremos palestras festivas em comemoração ao aniversário da SER. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades pela prece, em seguida vamos aos passes, lembrando que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. E a saída, como sempre, é oferecida a água fluidificada. Agradecemos a todos pela presença, aproveitamos a oportunidade para elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, para agradecer por esses momentos que aqui tivemos, de reflexão, de aprendizado, rememorando os ensinamentos que já detínhamos, mas mercê das nossas deficiências, precisamos ser lembrados periodicamente para que observemos as leis divinas e vivamos conforme elas nos prescrevem as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa vida. Que o amor, que a vivência fraterna entre todos, que a observação do exercício do amor em relação a todos aqueles no nosso lar, no trabalho ou na sociedade, possa ser o nosso lema de vida para que possamos alcançar melhores dias. Rogamos ao Mestre Jesus que nos acompanhe no retorno ao nosso lar. Rogamos bênçãos para os nossos familiares e para todos aqueles companheiros que atravessam suas dores, suas dificuldades, aqueles nomes que constam no livro de preces da Sociedade Espírita Renovação, por todos os necessitados.
Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.